Você veio oferecer um culto a Deus, ao Espírito de Deus. Então é necessário, tá? Em espírito, alma e corpo, uma dedicação, uma atenção total. Por quê? Porque o Espírito Santo fala na sua palavra, o Espírito de Deus fala. Ele dá uma direção, corrige uma falha, tá? Confirma aquela bênção, aquela promessa que você já tem no coração, não é? Ou ele te desperta para uma promessa. Então é muito importante isso. E nós vamos mais uma vez ainda fazer uma oração a Deus, amém? Curve a sua fronte, põe as mãos no seu coração. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, Senhor, dizer que o Senhor conhece cada um, oh meu Pai, o Senhor é quem nos ensina tudo. Se o Senhor conhece, Pai, o coração de cada morador da face da terra, cada ser humano, quanto mais daqueles que se apresentam ao Senhor. O Senhor sabe o momento que cada um está vivendo. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha e opere. Ajuda, Senhor, a retirar a ansiedade, acabar com essa inquietação, Pai, esse desconforto na alma, talvez até uma aflição. Vem, Santo Espírito. Vem, Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo. Estamos aqui para receber o que o Senhor tem a nos dizer, nos ensinar. Mas na certeza, Senhor, de que onde o Senhor está, Senhor, o Teu poder opera. E o Senhor garantiu e prometeu. O Senhor disse, não te deixarei, jamais te desampararei. Quanto mais nesse momento, Pai, que estamos num culto ao Senhor. Receba este culto, Pai. Receba, Senhor, a nossa oração. Vem, Senhor, e fala ao coração de cada um. Vem tomar a Tua direção, Pai. Se tem alguém que está perdido, sem saber o que fazer, toma pela Tua mão de poder. Oh, nosso Deus. Se está alguém passando, Senhor, por um momento de grande luta e aflição, toma a frente da batalha. Vem, Senhor. Nosso Deus, como o Senhor diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vem com o Teu poder. Nosso Deus, a Tua presença dá descanso à alma. Como o Senhor diz, Pai, sim, e achareis descanso para as vossas almas. Nosso Deus, muito obrigada. Estamos aqui para Te ouvir. Estamos aqui, Senhor, para Te servir. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, irmãos, desligamos o celular. Olha só. Quem veio quarta-feira da semana passada? Quarta-feira. Isso. Então hoje nós vamos dar continuidade, porque tem muita coisa ali, irmãos. Tudo, na verdade, nada está na Bíblia por acaso, né? Todos já sabem disso. Você está aqui porque você crê, tem certeza, né, de que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Que Jesus Cristo realmente foi à cruz por você. É isso? É isso? Isso? Amém. Então, o que nós vimos semana passada, né, irmãos? Atenção para a gente poder dar continuidade, por quê? O Elias, irmãos, conhecido, não é, no meio de todo o povo de Deus, como o profeta do fogo. Tremendo mesmo. Que coisa extraordinária Elias fez. Elias tinha um histórico extraordinário de comunhão com Deus. Elias orava, Deus atendia na hora, no ato. Mas Elias ouvia a voz da palavra de Deus em todo o tempo. Deus falava, ele não tinha dúvida nenhuma. Deus lhe dava uma ordem, ele imediatamente colocava aquela ordem em ação, em prática, obedecia. Um exemplo disso, então vamos lá. Quando Elias quando viu que o povo de Israel estava se desviando de Deus, na verdade, irmãos, o povo de Deus guardou muitos costumes e foi se conduzindo naqueles costumes ao longo de anos e anos e anos e gerações de gerações, mantendo costumes do Egito, adoração a outros deuses, coisas sérias. Quando Elias viu que o rei de Israel, que era o Acabe era o rei do povo de Deus, obviamente ele tinha que zelar pelas ordens de Deus, pela palavra de Deus, ouvir a Deus. Deus tinha o maior cuidado com Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito, o Senhor Deus disse com todas as letras, eu sou um Deus zeloso, tipo, eu vou cuidar de vocês.
O que era necessário? Que eles dessem ouvidos, só isso. Deus queria que eles o escutassem e atendessem, que seguissem a sua direção, que não se afastassem dele. Ele como Deus, mas como Pai, como amigo, como Senhor de tudo para suprir as necessidades, como Deus disse que Ele cuidaria, levaria aquela terra maravilhosa, terra que mana leite e mel, foi o que Deus falou. Bom, quando o Elias então era o profeta da parte de Deus que falava com, ele tinha que ir ao rei, falar a palavra que Deus havia dito ao povo de Israel, tipo, rei, o Senhor Deus mandou dizer isso, isso, isso. Só que o Acabe tomou um desvio por uma paixão, irmão. Nós estamos falando das coisas do coração. Um dos conselhos que mais requer atenção e cuidado é exatamente o que Deus diz: guarda o teu coração acima de tudo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Muitas pessoas, irmãos, anulam a sua própria vida por conta de feridas no coração. Estamos falando disso há mais de 2 meses. Muitas pessoas se revoltam porque colocam dentro de si coisas que ficam remoendo, que acrescentam uma raiva e podem até explodir no ódio. Não foi o caso de Elias, mas o Elias quis dar uma lição em Acabe. Por quê? Porque ele, sendo um homem, um rei, dirigente do povo de Deus, como ele poderia casar com uma feiticeira, gente? Introduzir feitiços em Jerusalém? Na Judéia, a terra do povo de Deus? Que loucura é essa? Tem muitas partes na Bíblia que Deus alerta sobre isso. Quer ver? Vou perguntar a você. Quantos sabem que o Senhor Deus disse: não ponha abominação dentro da sua casa? Não ponha coisas abomináveis dentro da sua casa. Quantos sabem? Então, você que nos assiste pela internet, se você pudesse ver, todo mundo levantou a mão. Por quê? Porque está escrito, está na Bíblia Sagrada. Só que muita gente, irmãos, segue conceitos pessoais, segue um grupo de religiosos, não é bem assim, não tem nada demais. E a pessoa se machuca, irmãos. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela vai ser regida pelo Espírito de Deus, que a dirige onde? Na palavra. Então, se Deus diz: olha, eu não quero isso na vida de vocês. Se a pessoa tem respeito, que é o temor a Deus, ela imediatamente toma suas posições. E ela deixa aquilo que aborrece a Deus. Normalmente, o que aborrece a Deus dá espaço para o diabo. Então, é uma escolha. São escolhas que a pessoa tem de fazer. Mas tem gente que não está nem aí. Foi o caso de Acabe. Acabe se apaixonou por Jezabel. Jezabel era uma feiticeira, mas daquela de oferecer sangue para os seus ídolos, para os seus deuses. Olha que coisa. Sangue humano. Sangue humano. Sangue humano. Então era terrível. Bom, quando Elias viu o que estava acontecendo, Elias em comunhão com Deus, não é? A Bíblia diz no Novo Testamento que Elias orou a Deus para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. Por quê? Porque ele orou. Tipo, Senhor, nós vamos dar aí uma correção no rei Acabe. Suspenda a chuva, Senhor. Senhor, não deixa cair nenhum orvalho. Por quê? Porque vai todo mundo empobrecer e ficar com raiva desse rei. Vamos acabar com o reinado desse rei Acabe. Mas, pastora, o povo tem a ver, irmãos, o povo estava envolvido com isso, irmãos. O povo estava negligenciando, estava longe de Deus, irmãos. A pessoa se afasta de Deus, o que acontece com ela? Se afasta da luz, se afasta do amor de Deus. Bom, então, o Elias, irmãos, ele foi até o Acabe, ao rei, e disse literalmente face a face. Ele chegou para o rei e disse: olha, tão certo como Deus vive. Eu não vou mexer muito na Bíblia por conta do tempo do culto, obviamente, em razão dessa situação ainda que estamos vivendo, de distanciamento, de máscara, essa coisa, fazendo lembrar. Então, o Elias disse para o rei que não haveria chuva, nem orvalho sobre a terra,
Ele fez esse decreto depois que ele orou. Primeiro ele orou. E ele teve certeza que Deus ouviu a sua oração. E ele tinha certeza que o Senhor Deus dava uma atenção a ele e ao que ele falava. Então aí está um poder de determinação. Por quê? Deus confirmando. E assim foi. Depois que Elias fez esse decreto, que você já leu várias vezes comigo em outros cultos, que está lá em 1 Reis 17, a gente não vai ver agora. Como eu disse, se todas as passagens bíblicas que eu cito aqui nós fôssemos mexer na Bíblia, isso tomaria muito tempo e não é, tá? Não é o objetivo, tá? Embora seja hoje, né, a quarta-feira, dia do estudo, dia da busca do Espírito Santo, enfim. O que aconteceu? Deus atendeu Elias. E Deus estava tão em concordância com Elias, que a chuva parou, houve fome sobre a terra. Deus chamou Elias e disse: Elias, vai para junto do ribeiro de Quizon, de Querite, ou seja, vai lá para junto daquele rio. E eu ordenei aos corvos que te sustentem. Olha só, os irmãos também sabem disso, quem sabe? Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Olha a simplicidade da fé daquele homem, irmãos. Ele não questionou Deus. Ô Senhor, como é que é isso? Dando ordens a corvos, 2 aves, 2 pássaros, vão vir me sustentar. Ele não questionou nada. Uma fé tão simples, que a palavra falou e ele recebeu. Tem gente, irmãos, que lê na Bíblia que Jesus ressuscitou Lázaro e acha absurdo. Não acredito nisso. Em outras partes da Bíblia eu acredito. Que loucura é essa? Ou crê ou não crê. É por isso, irmãos, que muita gente só consegue pequeninas coisas da parte de Deus, e alguns nem isso. E outros já conseguem uma bênção, um milagre extraordinário. Às vezes você escuta um testemunho que você diz assim: meu Deus, que coisa tremenda. E às vezes você vê pessoas ali se arrastando com uma coisa que nunca acaba, um problema que nunca se resolve. O que é isso? É o coração. É o que está dentro, é a fé, ou a falta dela. Bom, então Elias, ele não questionava a Deus. O que Deus dizia, ele atendia. O que Deus determinava, ele imediatamente colocava em prática. Elias, vai para junto do ribeiro de Querite. Lá foi ele. Logo passaram-se uns dias, a água do rio secou. Deus já disse, deu outra direção para ele. Elias, vai para Sarepta, vai para Sidom, que eu ordenei uma mulher viúva para te sustentar. Novamente o Elias podia ter questionado Deus. Mas peraí, Senhor, viúva não tem viúva naquele tempo? Você acha que viúva naquele tempo tinha INSS? Tinha previdência privada? Tinha nada, meu irmão, vivia de favores. E aí? Então vamos lá. Elias não questionou Deus. Senhor, logo uma viúva? Não. Deus disse: Elias, levanta, vai para Sidom, Sarepta, e lá eu ordenei uma mulher. Lá vai ele. Igual Abraão, sai vai para o lugar que eu vou te mostrar. Lá foi ele. O que significa isso? Se a palavra falou que é, porque é. Se diz que Deus dá, porque ele dá. Mas se ele diz: não quero isso na tua vida, ele não quer. Então é essa simplicidade. Aí o que aconteceu então? Então o Elias, irmãos, era um homem que tinha uma comunhão linda com Deus, simples para receber a palavra de Deus no seu coração e colocar em prática de imediato, que havia essa comunhão linda entre Elias e Deus e Elias. Tá bom. E Elias tinha essa fé extraordinária. Tá bom. Bom, o que aconteceu? Elias quis dar outra lição a Jezabel agora, para dizer: vamos ver se os teus deuses são deuses de verdade. Foi quando ele mandou montar os 2 altares, para oferecer os holocaustos, os sacrifícios, ou seja, os animais, um altar para o povo de Jezabel, os sacerdotes de Jezabel, que faziam oferendas a muitos deuses, principalmente a Baal. Baal representava quem? Satanás, o diabo. E o altar do povo de Israel, a quem pertencia? Ao Deus da criação. O Deus que havia feito a promessa, grande promessa, e dado a bênção a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então levantaram-se os 2 altares, aqueles fatos que os irmãos já ouviram, que já leram, que nós vimos semana passada. Eles invocam por Baal, chamam, gritam, berram, nada acontece, oferecem sangue, retalham o próprio corpo, pulam em cima do altar, não acontece nada.
vai anoitecer, o Elias chama todo mundo e diz: agora vamos ver aqui o povo, não é? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da criação, o Deus vivo, enfim, o Deus de quem eu sou servo. Daqui a pouco a gente vê essa oração, tá? Só que, depois que Elias fez tudo isso, que Deus derramou o fogo do céu, mostrou o seu poder, a sua glória, recebeu o holocausto, o Elias, cheio de fé, passa a espada nos profetas do Baal, que representam quem? Representam o quê? Exatamente, os demônios que atormentam as pessoas. Tá bom. Só que passou-se tudo isso, e como está o coração de Elias agora, que tudo passou? E Elias não era vaidoso, ele não ficava esperando aplauso, ele sabia que tudo era de Deus, que aquele fogo desceu do céu, que Deus se mostrou àquele povo para dizer: o Deus de Israel é Deus. Tá bom. Só que, como nós vimos semana passada, Elias não vigiou, não guardou o seu coração, e a fraqueza espiritual o apanhou. A fé de Elias foi caindo, ele não percebeu. A fé de Elias foi sumindo, ele não percebeu. E aí? E quando ele está espiritualmente, a fé bem fraquinha, e ele não está percebendo, mas o diabo, que não é bobo, que fica cirandando e rodeando, Pedro falou isso. Às vezes, irmãos, um erro do cristão, tá? Todos nós, se não vigiarmos, é que com o passar do tempo, cria-se um certo costume com a leitura da Bíblia e já não se atenta para aquele poder que a palavra apresenta. Esse é um erro. Nós temos que ler a Bíblia como quem come espiritualmente. O que aconteceu? Jezabel, quando soube, quem avisou foi o próprio marido. Para vocês verem o estado que estava o governo daquele rei. Ele era o rei de Israel. E, no entanto, ele chega para a mulher para contar tudo para ela sobre Elias. Ó, ela matou os teus profetas, em outras palavras, faz alguma coisa. O que é isso, irmãos? Ele era o rei. Vamos entender. Aí ele conta para ela. Nós vamos ter que rever aquela parte em 1 Reis, vamos rever 1 Reis, capítulo 19. Muito bem, vamos então. O título desse capítulo, então, nós vamos dar continuidade. Jezabel ameaça Elias. Vou repetir, hein? Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então dá uma paradinha. Qual foi a ferramenta que Jezabel está usando com Elias? Que isso, pastor? Ameaça. Irmãos, sabíamos que a ameaça é uma das táticas do diabo para ver a reação do povo de Deus. Satanás não pode testar a sua fé de outra forma, porque ele não sabe o que está no seu coração. Ele não sabe o que está na sua mente. Ele só sabe o que está na sua mente se ele jogar uma seta de pensamento e você não devolver para ele, você não repreender. Às vezes o cristão tem uma seta de um pensamento ruim, que alguma coisa ruim vai acontecer, e ele fica apavorado, ele não repreende. Ele não quebra aquela ferramenta maligna. A ameaça é uma ferramenta de Satanás. Por quê? Porque ouvindo a ameaça, vai haver uma ação ou uma reação. Em regra, uma reação. Qual foi a reação do Elias? Jezabel está ameaçando Elias. Pastor, a coisa é grave.
Jezabel está dizendo que no dia seguinte, está dizendo, ó, amanhã, a estas horas, 24 horas, o seu homem morto. Espera aí, mas não foi Deus quem falou, foi Jezabel. Tem um rei na Bíblia, irmãos, que recebeu de um profeta extraordinário. Você conhece da Bíblia Isaías. Isaías, o Senhor Deus chamou Isaías e disse, vai até o rei Ezequias, outro rei, outra história, não tem nada a ver com essa história aqui, mas era rei de Israel. E Deus falou, mandou dizer, e Isaías chegou para Ezequias e disse, Ezequias, arruma a tua casa, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Quem foi que mandou dizer? Deus. Você pensa que ele aceitou? A Bíblia diz que ele virou o rosto, ele estava de cama, com uma enfermidade mortal, virou o rosto para a parede, chorou e orou, clamou a Deus, e Deus ouviu, chamou Isaías, que ainda estava lá no pátio, e disse, Isaías, volta aqui, vai lá e diz para Ezequias que, tá bom, eu ouvi a oração dele, eu vi a sinceridade dele, eu vi as lágrimas dele, e aí, vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Quem conhece essa parte? E olha que o decreto foi de Deus, agora não, é de Jezabel, meu irmão. O que é isso? É o diabo que está mandando recado para ele. Pastor, é grave. Grave. Você não descobriu na Bíblia que Jesus fez você uma autoridade espiritual sobre Satanás e seus demônios? Está aí uma falha de muitos cristãos, irmãos. Tem cristão que diante de uma situação adversa, de uma ameaça, de uma seta, de uma enfermidade, fica perdido e não sabe o que fazer. Por que não sabe o que fazer? Deus disse para o Josué, Josué, para você ter sucesso, eu vou parafrasear, para você ter sucesso, medita no livro da lei de dia e de noite. Ou seja, não basta você escutar uma pregação, leia a Bíblia, coloca dentro de você, são palavras de Deus, são ensinamentos de Deus, é poder de Deus, são alertas de Deus, são conselhos de Deus, são promessas de Deus. Mas tem cristão, meu irmão, que lê a Bíblia frio, lê a Bíblia na hora de dormir, lê a Bíblia cansado, lê a Bíblia sonolento, alguns abrem no culto, fechar, acabou. Não, irmãos. Nós temos que trabalhar a palavra dentro de nós. Ela vai nos iluminando, vai dando entendimento, vai nos capacitando. A Bíblia nos fornece armas espirituais, entendimento, compreensão. E o Espírito Santo, ele ajuda em cada momento. Mas para isso, o que é necessário para o Espírito Santo agir? Comunhão com Deus. Batismo no Espírito Santo, falo sempre. Renovação espiritual, busca de Deus. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que uma vez que a gente recebeu a unção de Deus, nunca mais precisa buscar unção. O que é isso? Quem foi que falou isso? Quem foi que disse isso? Existe uma unção que permanece sim, se não largar Jesus, é a unção do ensinamento, está lá em 1 de João 2,27, não mexe na sua Bíblia. Está lá que a unção vos ensina todas as coisas, não necessiteis que alguém vai ensinar, porque o Espírito Santo é quem ensina. O que é isso? No momento que a palavra de Deus chega ao teu coração e você entende com clareza, ninguém rouba aquilo de você. Mas a unção que desce do alto, por que nós devemos estar debaixo da unção? Por que devemos adorar a Deus? Por que devemos orar? Para que haja comunicação, comunhão e unção. Bom, então o que aconteceu com Elias, irmãos? Elias não percebeu que a sua fé enfraqueceu. Às vezes, irmãos, depois de algo glorioso na vida do cristão, uma bênção, uma resposta, um milagre, um acontecimento bom, o cristão dá uma cochilada na fé e não percebe. Ele sofre um esfriamento da fé e não percebe. Lendo a Bíblia, frequentando cultos, muitas pessoas se desviam dentro das igrejas, irmãos. Por quê? Porque acostumam, não há mais aquele fervor, aquela alegria, aquele prazer. Casamento. Deus instituiu o casamento no Jardim do Éden. A primeira instituição, o primeiro instituto, depois que Deus criou o homem e a mulher, foi o casamento. E aí, o que Deus disse para eles? Crescer, multiplicar, encher a terra, ou seja, que vocês se amem, que vocês andem juntos aí a vida toda. Tá bom. Aí tá bom, o pecado de Adão destruiu tudo, Jesus veio. Onde foi que Jesus operou o primeiro milagre na face da terra? Num casamento, numa festa de casamento. E o que ele fez? Fez vinho novo. O que o vinho representa? Alegria. Acabou a alegria do casamento. Por quê? O costume. A forma de tratamento, esfriamento. E aí? Murmuração para lá, reclama daqui, reclama dali. Muita gente faz isso com Deus, irmãos. Tem muita gente, irmãos, que tem plena consciência, quando essa consciência é despertada, que ao encontrar Jesus, Jesus fez uma obra linda na sua vida.
trouxe paz ao coração? Quem? Quem aqui? Quem aqui? Muita paz no coração. Quem recebeu a alegria do Espírito Santo? Quem recebeu a alegria? Está aí. Se o pessoal de casa pudesse ver. Pois é. Mas isso foi alimentado? Não. Problemas roubam a alegria e cristão se deixa levar por isso. Quantos cristãos, irmãos, perdem a alegria que o diabo rouba com circunstâncias adversas? Colocando o coração e os sentidos em problemas. Em vez de correr para a oração e entregar logo os problemas a Deus e alimentar o coração com a palavra de Deus viva. O que Jesus disse? Necessidades? Vai olhar as aves do céu. Parece loucura. Loucura para quem não tem conhecimento da verdade. Ou está passando necessidade, vai olhar as aves do céu. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vai lá, olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem e o vosso Pai as alimenta. Vigiar a fé, irmãos, é cada dia. Assim como se come a comidinha para alimentar o corpo físico, nós temos que comer a palavra. Nós temos que nos encher do Espírito de Deus. Mas o cristão não tira tempo para Deus. É uma correria, um corre daqui, corre dali, corre dacolá e resolve não sei o quê. E muitas vezes quando se oferece a Deus é o corpo cansado, sonolento, orações habituais, costumeiras, rotineiras, sem fervor, sem literalmente esperar sentir a presença de Deus. Muito bem. Jezabel manda uma ameaça para Elias. O que acontece com a ameaça? Bom, não tinha um mensageiro? Tinha, né? Então você imagina, esse mensageiro, ele dá a notícia, ele leva a ameaça a Elias e fica olhando Elias para ver a reação que ele vai ter. Elias foge. Espera aí. Ele não orou a Deus para não chover? Deus atendeu? Atendeu. Ele não orou a Deus para chover de novo? Deus atendeu? Atendeu. Ele não orou a Deus para Deus derramar o fogo e mostrar que o Deus de Israel é o único Deus? Deus derramou o fogo? Derramou. Deus não disse a ele que ele seria sustentado pelos corvos? Diz, e sustentaram? Os corvos sustentaram. Deus não disse a Elias que uma mulher viúva o iria sustentar? O que eu estou trazendo, mostrando para você? Que toda a palavra se cumpriu. Por que ele não colocou a palavra no coração para saber que se Deus o chamou como profeta, Deus iria guardá-lo a vida inteira se ele continuasse acreditando o tempo todo? Daí uma falha de muitos cristãos, irmãos. Por períodos alimentam a fé para determinada coisa. E por outro período a fé cai e já ficam com medo de tudo. O medo tomou conta do Elias. O pavor tomou conta dele. A fé dele foi embora. Elias está espiritualmente caído e não percebe, ele não sabia, até a notícia chegar. Chegou a notícia, mas ele ainda não despertou, ele foge. Satanás trabalha de todas as formas que ele puder, irmãos, para atingir os filhos de Deus. O mundo ele domina. Se ele não dominar com a violência, ele vai dominar com a enfermidade, ele vai dominar com o pecado, ele vai dominar literalmente pela cegueira espiritual no acaso, nas fatalidades. Mas no meio do povo de Deus, ele precisa enganar. Muita gente, irmãos, ainda não percebeu que ameaça é uma das grandes ferramentas que Satanás tem para colher reações dos filhos de Deus. Quando a ameaça chegou, Elias fugiu na mesma hora. Por que ele fugiu? Mas pastor, era grave. Peraí, cadê aquele poder todo? Aquela comunhão com Deus, o Deus de fogo, o Deus que não deixou ninguém tocar nele até então. Será que agora esse Deus havia mudado? O estado de espírito, o estado emocional do cristão, irmãos, é muito vigiado pelos demônios. O demônio quer pegar uma esposa magoada para fomentar na mente dela cenários de momentos horríveis, de momentos feios, para aquilo somar. Por quê? Porque cada vez vai para baixo, o casamento vai cada vez mais baixo. O diabo tenta intensificar sintomas para ver se a pessoa literalmente fica ali nos sentidos dos sintomas e não se levanta contra eles. Deus nos manda resistir. Deus nos manda atacar e contra-atacar demônios.
Ele diz resistir ao diabo, mas antes ele diz sujeitai-vos a Deus. Elias se sujeitou a Deus, só que agora ele está espiritualmente caído. Ele está fraco. E ele foge de quem? De Jezabel. E por que ele fugiu? Por causa de uma ameaça. Então olha o que uma ameaça fez. Elias vai com as próprias pernas, como eu disse semana passada, com as próprias pernas ele vai para o deserto. Ninguém tem que ir para o deserto com as próprias pernas. Se caiu no deserto, tem que buscar de Deus para sair logo dele. Elias agora nós vamos aqui no versículo, vamos esticar um pouquinho. Versículo 4, vamos lá. A chave de tudo hoje está aqui no 4. Tá? Nós vamos estender só um pouquinho, mas vamos ficar no 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte, e disse, o que ele disse? Dá uma paradinha, irmãos, olha só, eu não posso ler dessa forma, vou te dizer por quê. Tem algumas traduções da Bíblia, que dizem, que mostram, tá? Quando Elias abriu a boca, a primeira coisa que ele disse foi, já basta! Exclamação. Que isso? Exclamação. Que é isso, meu irmão? Ele está tão frio na fé. Ele está tão cheio de medo, de pavor. Ele está tão emocionalmente para baixo. Ele está numa revolta dentro dele mesmo, perdido. Já basta! Depois ele está se dirigindo a quem? A Deus. Isso é forma de falar com Deus? Que oração é essa? Que oração doida é essa? Já basta, ó Deus, olha aqui, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Tem uma tradução, a tradução King James é uma delas, que diz assim, me mata. Ele diz assim, me mata. Deus não é assassino não, irmãos. Quando chegar o tempo dele, ele vai lá e apanha. Ele não apanha na violência. No livro de Jó, a palavra de Deus diz, como se recolhe um feixe de trigo, assim é a morte do povo de Deus, a seu tempo. Ou seja, Deus recolhendo. Elias está aqui, ele está tão para baixo, ele está tão sem fé, ele está tão perdido, que a primeira coisa que ele fala, ele está falando com Deus, já basta, ou seja, chega, cansei. Se você acompanha a revista Graça, Show da Fé, ou se você é antigo, se você é antigo na igreja, ou se você tem um bom tempo, você pegou um estudo do missionário Soares e diz o seguinte, nunca ore, esse é o título do estudo, nunca ore por medo. Quem aqui já leu, já ouviu, é um DVD, nunca ore por medo. Alguns irmãos, olha só, se você é um patrocinador antigo, que você apanha a revista que vem com DVD, que tem sempre um estudo, dá lá, nunca ore por medo. O Elias está pior, ele está além do medo, ele está literalmente deprimido, para baixo. E aí, para ele acabou tudo, nada tem graça, nada tem valor, ele acha que a vida dele já não vale mais nada, porque a ameaça de Jezabel fez isso. O diabo sabe, irmãos, ele estuda muito para ver como ele consegue atacar um filho de Deus. Foi só uma ameaça, mas pastor, é grave. Grave se fosse da boca de Deus. O Ezequias se saiu bem, chorou, orou, clamou e Deus atendeu e acrescentou 15 anos. Herodes mandou um recado para Jesus. Jesus estava pregando nas cidades da Judéia, operando milagres e curas e libertações, e a multidão seguindo Jesus, e o Herodes com uma raiva, uma fúria, um ciúme violento, o rei diz, sou eu, o rei da Judéia, sou eu, que negócio é esse? E vem aí um qualquer, e agora estão dizendo que ele é o rei dos reis e tal. Aí alguém foi da parte de Herodes até Jesus e disse, Herodes mandou dizer que vai te matar.
O que Jesus disse? Vá lá, diga àquela raposa que eu vou continuar o meu trabalho. Estou parafraseando. Eu efetuo curas, milagres e maravilhas hoje, amanhã, o terceiro dia eu sou consumado. Ou seja, eu só vou à cruz, eu só vou ser consumado para cumprir o plano de Deus, do Pai. Não é porque Herodes quer que eu pare. Jesus não parou por causa do Herodes. Ninguém tocaria em Jesus se ele não permitisse. Tanto que quando deram voz de prisão para Jesus, antes ele se antecipou e disse: vocês estão buscando quem? A quem buscais? E disseram, não é? O oficial comandado do lado do Judas disse: a Jesus o Nazareno. O que Jesus disse? Sou eu. O que aconteceu com eles? Caiu todo mundo. Irmãos, a ameaça é uma das grandes ferramentas do diabo para colher reações dos filhos de Deus. Tem gente, meu irmão, que se tiver com um parente internado, o telefone tocar, já se enfia embaixo da cama chorando. Ou bota as mãos na cabeça e berra. De repente é o vizinho que está ligando. Está fazendo uma ligação para dizer: ó, o seu portão está aberto, o cachorrinho saiu. Vamos ser realistas, irmãos. Quando a fé está para baixo, quando o medo toma conta, as reações são as mais diversas, nunca são boas. E o diabo colhe isso. Então, vamos entender bem isso. Uma das grandes ferramentas do diabo são as ameaças. Uma ameaça, um cristão enfraquecido, a reação dele favorece o diabo. Imediatamente favorece. O bicho cresce na vida de cristãos que, em vez de lutar, de apanhar armas espirituais que já deveriam ter, não sabem o que fazer, ficam perdidos. Elias está perdidinho. Elias está pedindo a Deus que o mate. Já basta! Isso é forma de falar com Deus. Então eu quero mostrar para vocês, tá? Essa estúpida oração de Elias, porque ele está falando com Deus. Já basta, ó Senhor. Está falando com Deus. Uma oração estúpida. A oração de um apavorado por conta de uma ameaça, de um desolado, de um deprimido. Mas Deus o leva em conta porque ele tem um histórico maravilhoso de temor a Deus, de respeito, de obediência. Só que eu quero comparar junto com vocês, irmãos, a oração que ele fez para Deus descer fogo do céu, para o Senhor Deus se manifestar em forma de fogo e atender a oração dele. Está aí pertinho no capítulo 18, no versículo 36. Capítulo 18, versículo 36. Vamos juntos, irmãos? Podemos ler juntos? Vamos lá? Está aí. É aí mesmo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36. Vamos juntos? Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha como ele começa a oração. Olha a oração que Elias faz quando ele está cheio do Espírito de Deus. E você leu a oração estúpida que ele fez na sua depressão, no seu medo, no seu pavor. Está vendo, irmãos? O que aconteceu? A gente não vai entrar nos detalhes desta oração. Tem muita coisa linda, né? Que ele diz, ó Senhor Deus. Mas ele fala ali com uma fé tremenda, ou seja, Deus está aqui, está me ouvindo. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje, ou seja, não é amanhã não, é hoje, agora, olha só. Olha a fé desse homem. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, ou seja, que o Senhor está no meio do seu povo. Olha que coisa tremenda. E que eu sou teu servo. Ou seja, todo mundo tem que saber que eu sou teu servo, ou seja, eu clamo, o Senhor me atende. Isso é fé. Uma fé firme, extraordinária e simples. Aí você vê depois, quando o medo entrou, depois da investida daquela ameaça. Então, gente, olha só, o cristão tem que se ligar, irmãos. Quando vem uma má notícia, quando vem uma ameaça, o cristão tem que estar ligado, irmãos. Não, peraí. O diabo está querendo me enfraquecer, ele está querendo me desestruturar. Ele está querendo testar para ver se eu vou reagir ou não. Espera aí.
Na verdade, você não tem nem tempo de pensar tudo isso que eu te falei. A tua reação é imediata. Tem gente que ao receber uma notícia, na mesma hora invoca o poder de Deus, invoca o nome de Jesus e fica firme, e Deus opera. E tem gente que fica desesperada e não sabe o que fazer. Perdida, é aí que o bicho cresce. Então veja a oração antes e depois na angústia e na depressão. Então eu volto a lembrar aos irmãos. Tem esse estudo do missionário Soares que diz: nunca ore por medo. A gente só deve orar por fé. A oração da fé opera. A oração do medo não bate no teto. Então, mas o que fazer? Está aqui. Volta no capítulo 19 e você vai ver o anjo levando pão e água. Então vamos rever essa parte. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Dá uma paradinha. Isso, levanta-te. O que o anjo está dizendo? Está dizendo: toma postura, homem de Deus. Para de ficar caído aí, largado. Acaba com esse desânimo. Acaba com esse baixo aí desse vale do teu coração. Acaba com esse desespero. Você está com medo de Jezabel. Entre linhas, o anjo está dizendo: se levanta, se põe de pé. Ou seja, é de pé que você vai pisar no diabo, não é deitado, caído. Não está falando de deitado fisicamente não, irmãos. Você pode deitar para dormir, a sua fé está trabalhando. O Espírito de Deus está agindo na tua vida. Só que ele está espiritualmente caído. O anjo leva pão e água, um pão sobre as brasas. Falei semana passada sobre isso, vamos só reiterar hoje. O que Jesus falou mesmo no Evangelho de João? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Está aqui. O anjo levou pão. O que significa isso? Significa que Elias tinha que comer a palavra, meu irmão. Tinha que alimentar o seu espírito. Tinha que alimentar a sua fé. É isso que o cristão tem que fazer, irmãos. Por isso que o Espírito Santo diz: leia, medita. Ou seja, o pão de cada dia. Às vezes o cristão se distrai, irmãos. Vai enfraquecer e não vai perceber. Quando o cristão enfraquece é que os problemas surgem. E muitas vezes, irmãos, os problemas crescem porque o cristão não reage. Deus está dizendo: Elias, reage, come e se levanta logo. Ou levanta e come, vamos lá. Pão e água. Você viu que ele comeu, bebeu e ainda não conseguiu ficar de pé? Irmãos, quando o cristão cai na fé, é um problemão. Quando um cristão desvia dentro da igreja, meu irmão, que ele cai na letra. Tem gente, irmãos, que se acostuma, se torna uma pessoa religiosa e já não tem mais aquele fervor do Espírito. As orações já estão costumeiras, já estão frias. A leitura da Bíblia, aquela leitura cansada, sonolenta, habitual e costumeira. Acostuma com a palavra? Não, meu irmão. O cristão, nessa situação, ele tem um caminho a escolher, mas são dois. Ou ele vai a Deus e ora serissimamente a Deus, para o Espírito de Deus tomar frente da sua batalha, ou ele tem armas espirituais e ele faz o seu decreto em nome de Jesus e paralisa a ação do diabo. Que isso, pastora? A Bíblia diz que nós temos armas espirituais para qualquer guerra. E diz que a nossa arma principal é a espada do Espírito. Então eu quero ver essa parte como última deste culto. Abre agora em Efésios, rapidamente, carta aos Efésios. Capítulo 6, no versículo 17. Vamos lá? O que diz aqui, o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 17? Tomai também o capacete da salvação e a espada de quem? A espada de quem? Que é? Qual é o segredo aqui? É que a espada não é sua nem a minha. Ô pastor, eu tenho. Nós usamos a espada. Ela é do Espírito Santo. Sabe qual é o erro de muitos cristãos, irmãos?
é não se encherem do Espírito Santo. E quando o mal ataca, ficam recitando versículo, recitando versículo, recitando versículo, e não acontece nada, porque a letra mata. Meu irmão, assim como um carro não anda sem combustível e está no curso fé da Igreja Internacional da Graça de Deus, assim também, meu irmão, a palavra só tem poder quando nós nos enchemos do Espírito de Deus, não do medo, não da depressão, não da angústia. Na angústia você clama. Eu disse, se o cristão cair nessa situação que caiu Elias, ele tem uma escolha das duas que estão à sua disposição. Uma, ou ele se levanta, come o pão, bebe a água e determina firme e não duvida, usa a autoridade do nome de Jesus. Ou ele clama. No Salmo 50, anota aí que eu não vou estender mais na Bíblia, não vamos mexer mais. No Salmo 50, versículo 15, sabe o que Deus diz? Invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu irmão, quem serve a Cristo não fica abandonado. Quem serve a Jesus, quem anda com Jesus, não fica desamparado. Ele diz que não desampara o justo. Ele diz que não se afasta dos seus filhos, do seu povo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Esse Jesus é tremendo. Ele tem saída para tudo. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Oh, Jesus. Quem diria que Elias cairia, Senhor, naquele estado de prostração, de desânimo, até mesmo, Pai, de angústia profunda e depressão, porque ele pede a morte. Na verdade, Senhor, como nós ouvimos numa das traduções, que coisa, Elias disse, já basta. Isso não é forma de orar, Pai. Oh, meu Pai, que bom que o Senhor não levou nada em conta, porque Elias foi um servo fiel ao Senhor em todo o tempo, e depois deu aquela bobeira tenebrosa, caiu naquele estado de esfriamento espiritual, sem perceber, e Jezabel brincou com os sentimentos dele, colhendo, Senhor, o pavor, e vendo que ele fugiu. Pai, o Senhor não manda fugir de problemas, o Senhor diz, o Senhor ensina, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor também diz, sujeitai-vos a Deus. O Senhor diz, se nós nos sujeitamos, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pai, que coisa tremenda. E nós temos, Senhor, da tua parte, toda a atenção, todo o amor, todo o zelo e armas, Senhor, à nossa disposição. Oh, Pai, muito obrigada. Senhor, acima de tudo, o poderoso, soberano, todo-poderoso nome, o nome de Jesus. Que nome tremendo, que nome tremendo. Pai, nós agradecemos, porque não somos órfãos neste mundo. Como o Senhor disse e diz, não vos deixarei, não vos desampararei. Nosso Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor nos mostrou nesta noite, em teu nome, o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.